Hoje, a gente vai mergulhar em um conjunto de cartas recém-descobertas que são uma verdadeira janela para o círculo íntimo de Carl Jung. Só que essa história não é sobre ele. É sobre duas figuras fascinantes que estavam ali, na órbita dele, e cuja troca de cartas revela uma complexidade enorme sobre mentoria, conflito e a própria psicologia analítica. A figura central dessa história é Toni Wolff. Por mais de 40 anos, ela foi colaboradora, assistente e uma confidente muito próxima de Jung. Mas, quem ela era de verdade? Tirando a conexão com Jung, a voz e a personalidade dela sempre foram meio que um mistério. E é exatamente aí que a gente entra. Através dessas cartas pessoais, vemos uma Toni Wolff que não é uma sombra, mas uma força da natureza, especialmente na relação dela com um jovem protegido, James Kirsch. Essas cartas são a nossa chance de entrar na mente dela. Ok, vamos entender quem são essas duas pessoas. De um lado, Toni Wolff, uma figura super estabelecida em Zurique, presidente do importante clube de psicologia analítica e que, olha que curioso, viveu a vida inteira na mesma casa em que nasceu. Do outro, James Kirsch, um jovem médico judeu que teve que fugir do nazismo, reinventando a vida e a carreira de Berlim até Los Angeles. É a estabilidade suíça contra uma vida de pura turbulência e mudança. Essa dinâmica é a chave para tudo que vem a seguir. A troca de cartas entre eles se divide em duas partes bem claras, com o abismo da Segunda Guerra Mundial no meio. Primeiro vem os anos de formação, a mentoria inicial. Depois, um silêncio que dura anos. E quando as cartas voltam, o tom mudou da água para o vinho. É fascinante ver como o tempo e a distância transformaram essa relação. Vamos voltar lá para o começo, final da década de 1920. A Europa está num ponto de ebulição e no mundo da psicologia analítica, uma aliança importante estava se formando. Olha só a formalidade e, ao mesmo tempo, a naturalidade disso. A Wolff simplesmente pede para o Kirsch, que era um jovem em análise, para reservar um hotel para ela e para o professor Jung. Isso já mostra de cara a natureza aberta da relação deles e a posição de confiança que o Kirsch tinha nesse círculo. Uma tarefa simples, mas que diz muito. E a coisa fica mais séria. O Kirsch não era só um ajudante, ele era um intelectual em ascensão. O convite para falar no clube, ainda mais sobre um tema tão pesado e atual, foi uma honra gigantesca e um teste. E vale lembrar, a gente está falando de 1930. A sombra do nazismo já estava se espalhando pela Alemanha. E é aqui que a gente vê o poder da Wolff em ação. Como presidente do clube, era ela quem dava as cartas. Nessa carta, ela sutilmente acena para o Kirsch com a chance de se tornar membro, um prêmio super cobiçado. E essa frase, uma observação pessoal entre nós. Nossa, isso revela tudo sobre o jeito dela de operar. Discreta, mas com uma autoridade que ninguém questionava. Mas nem tudo na mentoria da Wolff era sobre abrir portas, viu? Um incidente bem dramático com uma paciente que o Kirsch tratava em Berlim, com o dinheiro do clube, mostra um lado bem diferente dela. Chocante, né? A linguagem é incrivelmente direta, comportamento repugnante. Para Wolff, a coisa era pragmática, zero sentimental. Ela não via a tentativa de suicídio como um pedido de ajuda, mas como uma manipulação que não devia ser tolerada. Isso mostra bem a abordagem dela, sem rodeios, e para alguns, até cruel. Agora, a gente dá um salto no tempo. A guerra acabou, o Kirsch já está bem estabelecido em Los Angeles e eles voltam a se corresponder. Só que aquele tom de respeito do protegido deu lugar a um debate intelectual intenso e, por vezes, bem ríspido. O que deu início a essa nova fase foi uma palestra que o Kirsch mandou para Wolff. Ele provavelmente estava esperando um elogio da antiga mentora, né? Mas o que veio foi uma crítica demolidora ao trabalho dele, que foi direto no coração das diferenças entre os dois. Então, o ponto central da crítica era o seguinte: a Wolff acusou Kirsch de ser intuitivo e otimista demais. Para ela, ele superestimava o poder criativo das pessoas e subestimava a dura realidade da natureza humana. Ela o via como perigosamente superficial, uma crítica devastadora vindo de alguém que ele respeitava tanto. E para a gente entender bem esse conflito, tem um exemplo perfeito. Um paciente sonha que precisa vestir um uniforme. Para o Kirsch, isso era a persona coletiva, basicamente a máscara social que usamos e que o paciente precisava se livrar dela. A Wolff discordou com todas as letras. Para ela, o uniforme era o exato oposto: dever, disciplina, a aceitação da realidade. Duas visões de mundo completamente opostas dentro de um único símbolo.
E olha, a crítica não parava no profissional, não. Ela o ataca por ele supostamente ter comentado sobre a relação dela com Jung numa festa. E essa acusação de pertencer a um culto ao sentimento, nossa, isso era um insulto pessoal profundo, sugerindo que ele era guiado por emoções fora de controle e não por rigor intelectual. Tá, e aí? O que a gente pode tirar disso tudo? Qual é o legado dessa relação tão difícil, mas tão duradoura que ficou registrada nessas cartas? As críticas da Woolf eram, uau, consistentes e afiadas. Ela desafiava em tudo, na metodologia, que ela via como esse culto ao sentimento, no comportamento pessoal, que ela achava indiscreto, e até na autoridade dele como analista. Era uma enxurrada constante de críticas vindo da mentora. Mas sabe, no meio dessa tensão toda, existia um lampejo de conexão. O Kirsch enviou para ela um pedacinho da nova casa dele na Califórnia, uma mudinha de sequoia. E a resposta dela, pedindo formalmente instruções de cuidado, é tão a cara dela, prática, sem sentimentalismo, mas ainda assim um reconhecimento do gesto. E a última carta dela, escrita só 6 semanas antes de morrer, mostra que ela não mudou nada. O Kish se ofereceu para mandar cortisona, um remédio novo para a artrite severa que ela tinha. A resposta dela? Ceticismo e desconfiança. Forte, resoluta, até o fim. No fim das contas, o que essas cartas mostram é o retrato de uma mentora, nossa, extremamente exigente. A Woolf nunca pegou leve com ele. E o mais incrível é que o Kirsch nunca a ignorou. Ele levava as críticas a sério, se defendia quando precisava, mas sempre mostrou um respeito profundo. Foi uma relação que o forjou no fogo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? A história da Woolf e do Kirsch mostra que mentoria nem sempre é sobre apoio e incentivo. Às vezes, são justamente as críticas mais duras que nos fortalecem. Fica a reflexão. Quem são as Tony Wolfs em nossas vidas e como esses desafios acabaram nos moldando para melhor?